Oi, oi! Bem-vindos a esse canal. Mais um vídeo por aqui. É um prazer te receber. Se você não me conhece, meu nome é Tainá. Se esse conteúdo te abençoar, te edificar, deixa sua inscrição e deixa seu comentário para edificação também. Então, bora pro vídeo de hoje. Eu espero muito que te abençoe. Quero falar um pouco sobre religiosidade, algo que tenho pensado esses dias, que Deus tem ministrado no meu coração. E já quero começar o vídeo dando créditos a um site, orvalho.com, do pastor Luciano Subirá. Se você não conhece, dá uma pesquisada depois, entra lá. Tem muito conteúdo edificador e eu me inspirei nesse site, nesse tema em questão, para trazer esse vídeo para vocês, tá bom? Então, quero só deixar esse crédito, esse adendo e vamos para o vídeo então. Religiosidade, vamos falar um pouco sobre isso, né? Essa questão, Cristo vem nos ensinando desde o começo, desde a queda, o quanto o nosso coração pecaminoso nos arrasta para esse lugar, nos aprisiona nesse lugar e não nos deixa conhecer Cristo verdadeiramente, e nós não desfrutamos realmente daquilo que o Senhor tem para nós como indivíduos e como igreja, como corpo de Cristo. Primeira coisa, o que é religiosidade? Dentre muitas coisas que nós poderíamos falar, eu quero resumir religiosidade como comportamentos equivocados que são derivados da própria religião, porém distorcidos da verdade. Ou seja, a própria religião que não opera segundo a palavra de Deus cria e gera nas pessoas comportamentos meramente religiosos que não estão verdadeiramente alicerçados e baseados na Bíblia. É basicamente isso, ou tudo isso que vai gerar muitos desastres e muitas consequências negativas em relação à vida com Deus e à vida com os nossos irmãos. Dentro disso, desses comportamentos, emoções, nós temos algumas coisas pontuais que eu quero trazer. A primeira coisa, a religiosidade ela pode partir de um lugar de ignorância. Um lugar onde as pessoas não têm conhecimento a respeito da Bíblia em si. Acabam confiando isso a outras pessoas e acabam sendo enganadas e levadas por doutrinas distorcidas, por falsos mestres, que também é um sinal dos nossos dias e dos fins dos dias, dos fins dos tempos que virão. Esse é um alerta de religiosidade. Segunda coisa, por costumes religiosos. Costumes que são integrados à religião, não baseados na Bíblia também, claro, que vão levar as pessoas a pecarem, não fazendo o que é certo. Em nome do certo, fazem o errado, como a própria palavra nos diz. Terceira coisa, muito perigosa, controle espiritual. Aí não tem a ver com ignorância e não tem a ver só com o costume religioso, mas tem a ver com uma pessoa, um líder, como já disse, um falso mestre, um falso profeta, controlando espiritualmente as pessoas e levando as pessoas a serem religiosas para estarem presas àquele ambiente. Entende? Isso é muito perigoso. É uma advertência que os profetas nos trouxeram e que vai acontecer, já está acontecendo no nosso meio, no meio da igreja. Então nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e pedir sabedoria de Deus para os nossos dias. Amém? E a última coisa, manipulação da Bíblia. Esse é muito perigoso, porque acontece dentro de todos os outros quesitos, a manipulação, onde eu pego a minha Bíblia ou um líder espiritual pega a Bíblia e usa a Bíblia de acordo com aquilo que ele quer, para manipular, né, como a palavra já diz, para fazer cumprir-se aquilo que ele quer cumprir, aquilo que está de acordo com o estilo de vida que ele quer levar, não com a renúncia do verdadeiro evangelho, nos chamando ao arrependimento. Esse, eu quero deixar para você, é um panorama da religiosidade e como ela opera e como ela alcança a nossa mente e o nosso coração, se nós não estivermos atentos à voz do Senhor e à palavra dele. E aí nós vamos para alguns detalhes do que Jesus nos ensinou sobre religiosidade, né? Temos alguns textos, não vou ler todos os textos, né? Mas vou falar aqui para vocês, depois vocês podem meditar um pouco mais aí. E o que Jesus nos ensina sobre isso?
que a religiosidade, na verdade, ela vai nos bloquear diante do arrependimento verdadeiro, nos fazendo viver uma farsa, onde o que parece piedade é, na verdade, orgulho, porque todo pecado parte do quê? De uma raiz de orgulho. Então, Jesus, ele faz esse alerta. Por quê? Porque o que Jesus estava procurando, o que Jesus procura em nós, nas nações, nos povos, dentro da igreja, arrependimento, confissão de pecado, para que haja verdadeira salvação no nosso meio e que nós sejamos resgatados verdadeiramente, não de uma maneira falsa. E aí tem um texto interessante em Mateus 11, onde ele fala a respeito de Sodoma e de Cafarnaum. Sodoma, um lugar terrivelmente envolvido com o pecado, mergulhado no pecado, é comparado com Cafarnaum, um lugar onde Jesus operou muitos milagres, onde ele fez sinais e maravilhas e as pessoas não conseguiam crer, porque elas não conseguiam se arrepender, porque estavam cegas religiosamente. Jesus faz essa comparação, ele diz, olha, naquele dia, no dia do juízo, Sodoma, aquela cidade tão pecaminosa, tão falada e tão conhecida por vocês, terá um juízo menor do que vocês em Cafarnaum, por não me ouvirem, não darem atenção à minha voz, não terem um coração quebrantado. Então, olha o peso dessa palavra de Jesus nos ensinando. É necessário um arrependimento. Todos nós somos pecadores, mas se dermos ouvidos à palavra do Senhor, ele vai mudar a nossa vida e nós venceremos a religiosidade no nosso meio e no nosso coração. Outro texto muito interessante, a parábola dos dois filhos, um pouquinho para frente, em Mateus 21, a partir do 28. Ele vai falar sobre dois jovens, dois homens que são convidados pelo pai a irem trabalhar com ele, né, na plantação, e um diz, ah, pai, eu vou te ajudar, mas esse não vai. E o que diz que não iria, esse vai. Então, Jesus traz esse conceito para nós e ele diz, dentro da religiosidade, que o segundo filho, apesar de dizer não, ele foi obediente na prática e não somente nas palavras. A religiosidade, ela é vencida quando existe a prática da palavra de Deus na nossa vida. Nós saímos da teoria, nós saímos das palavras bonitas, nós saímos somente da performance, nós saímos apenas de um ambiente religioso para um relacionamento com o Senhor. Isso é vencer a religiosidade, isso é ter um coração quebrantado. Por quê? Porque ele agiu com humildade, o que diz que não ia, mas foi. Ele venceu a sua falta de compromisso e ele decidiu mudar a maneira com que ele estava se comportando. Por isso que nós falamos lá em cima que a religiosidade bloqueia o nosso arrependimento. Por quê? Porque altera o nosso comportamento. Esse menino, de certa maneira, ele venceu a sua própria religiosidade. Então, Jesus usa isso para nos ensinar. Por quê? Ele reconheceu a sua vergonha de ter dito que não ajudaria o seu pai e se arrependeu, mudando o curso ali da sua história, da sua vida. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos vencer a nossa vergonha, o nosso pecado, a acusação que o inimigo nos faz, dizendo que não podemos, dizendo que não vamos conseguir. De fato, por nós mesmos não conseguiremos, mas se Cristo está em nós, se nós estamos em Cristo, nós vamos ter uma verdadeira conversão, deixando a nossa vergonha para trás, o nosso pecado de lado e focando em Jesus, e indo ao encontro dele, indo ajudar Jesus naquilo que ele está fazendo na terra, sendo igreja, uma igreja útil, uma igreja que vence a religiosidade, que luta contra ela diariamente. E aí o que nós aprendemos para nós irmos para o final desse vídeo é o quê? Número 1, nós precisamos conhecer Jesus de perto, não só de ouvir falar, ou somente através de líderes religiosos. Nós precisamos de um relacionamento real e pessoal com Jesus, porque Ele nos dará revelação,
Ele nos dará sabedoria. É claro que nós precisamos de liderança, de hierarquia, mas ninguém pode se relacionar com Cristo por você. As pessoas podem nos ensinar, nos aconselhar, nos ajudar a estar nos momentos difíceis, mas só Cristo pode abrir a nossa mente, rasgar o nosso coração e nos ferir com o seu amor e com a sua palavra verdadeira. Número 2, conhecer a Bíblia para escolher a vontade de Deus e aprender a obedecê-la, além das palavras, mas com um estilo de vida cristão, um estilo de vida de filho de Deus, o filho que se arrepende e vai, não o filho que fala que vai e não faz nada, entende? É por isso que Jesus nos falou tanto sobre isso. E o terceiro ponto, vigiarmos e orarmos para vencermos o mal e vivermos de forma piedosa, em temor ao Senhor. A religiosidade tem que causar em nós um temor, um desespero, para que nós possamos todos os dias voltar os nossos olhos para Cristo e nos arrepender verdadeiramente. Então, é isso que eu quero deixar para você nesse vídeo e para mim também. Um alerta, uma busca por arrependimento e uma vida que não seja só de palavras, mas de comportamento, de relacionamento com Cristo, para que possamos ter essa convicção de que estamos caminhando segundo aquilo que a palavra nos ensina. Amém? Eu espero muito que esse vídeo tenha te abençoado, tenha te edificado, e eu te espero para os próximos. Deus te abençoe.